Mais uma questão de cálculo numérico de diferenças finitas. Considere a função f de x, que é duas vezes o logaritmo natural de x ao quadrado, menos o cosseno de 3x, tudo isso dividido por x ao quadrado. Calcule o valor aproximado, com 8 dígitos significativos por arredondamento, de duas vezes a derivada primeira no ponto 2,1 menos a derivada primeira no ponto 2 sobre 0,1 mais f no ponto 1, usando como aproximação para f' de x a fórmula de diferenças central de ordem 2, e h igual a 0,1. Primeira coisa, a gente vai definir a nossa função f aqui no GNU Octave. Então, a nossa f, x, a nossa variável de entrada é o x, então eu vou fechar aqui, vai ser duas vezes o logaritmo natural, que é log, no GNU log de x, isso aqui quadrado. Isso duas vezes o log de x ao quadrado menos o cosseno de 3x. Agora eu fecho e também divido por x ao quadrado. Então essa aqui é a nossa f. Eu já vou definir o h, que ele está pedindo ali, para calcular com as fórmulas de diferença central. Vai ser 0,1. Tranquilo? Aqui, olha só, a gente vai ter uma equação que depende da derivada primeira calculada em dois pontos diferentes. Então eu vou ter um x1, que vai ser o primeiro ponto onde eu vou calcular a derivada primeira, tá? Que eu vou chamar de 2,1, e um x2 que eu vou chamar, que vai ser o 2, né? Então isso aqui, a gente precisa definir isso. Então a gente vai usar a fórmula de diferença central de ordem 2. Então a ordem da diferença finita é 2. Então h precisa estar ao quadrado, tá? E central é o zero. Então seria essa equação aqui. F de x mais h menos f de x menos h, tudo isso dividido por 2h. Então eu posso definir já um d, mas nota que a gente tem dois pontos diferentes para calcular essa f'. Então a gente vai ter um d1, eu vou chamar de d1, onde a gente vai usar o x1, que vai ser a nossa primeira diferença finita para um dos pontos na derivada primeira. Então d1 é central de ordem 2, então vai ser esse aqui, f de x mais h, vai ser f de x 1 mais h, f de x1 mais h, menos f de x1 menos h. Isso aqui tudo dividido por duas vezes o h. Tem que fazer aquele aqui. Isso aqui. Então a gente vai ter um valor para d1. E o mesmo a gente vai precisar fazer para o d2. Bom, é exatamente a mesma coisa, então a gente só trocar aqui. O d2 vai ser com 1.2, porque vai ser a mesma diferença finita central, porque foi o que ele nos pediu. A gente vai estar usando só a primeira derivada, então não vai mudar a ordem da diferença finita também. Então esse aqui é o outro valor. A equação para nós usarmos isso aqui vai ser duas vezes o d1 menos o d2. Isso tudo dividido por 0,1 mais 1.1. Isso que dá 5,7322. 5,7322. A gente pode confirmar isso no PDF e ver .dsd vírgula answer 5,732230 e o 5 aqui. Então essa aqui é a resposta certa para essa questão.
Aqui a gente usou a fórmula de diferença central. Então, a fórmula de diferença central de ordem 2. A fórmula de diferença central que é a ordem 2. E a gente vai ver a derivada é a derivada de ordem 1. Então tem diferença, tem duas ordens envolvidas nesse tipo de problema. Tu vai ter a derivada de ordem 1, tá? Ou ordem 2, e isso vai ser guiado nessas fórmulas de diferenças finitas através do d. Então a ordem que se o d tiver elevado ao quadrado, aqui tu vai ter uma derivada segunda. Tá? Pode ver que aqui a gente só pode calcular a derivada segunda através da diferença finita central, que é o zerinho aqui do lado. Tá? Se fosse regressiva é o menos, se fosse progressiva é o mais. E a ordem da diferença finita é o expoente do h. Tranquilo? Então a gente vai ter essa resposta que é a letra D para essa questão. Então é isso aí, espero ter ajudado, valeu e falou!